alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai conversar sobre um fundo de recebíveis que já não é tão novinho assim, que é o Iridium Recebíveis Imobiliários, código de negociação IRDM. Vamos dar uma olhada? Bom pessoal, para a gente conhecer o fundo, basta vir aqui na página principal do Clube FI e digitar um pedacinho do nome ou do código. Com isso a gente vai então para a aba Básico, que tem aquelas primeiras informações sobre o fundo. Então a gente vê que é um fundo aí que já tem mais de um ano e meio, ele é de março de 2018, já dá para a gente ter uma noção mais ou menos de como ele está fazendo, apesar de ser ainda um fundo que ainda não tem uma história tão comprida assim, mas já dá para a gente analisar. O gestor é o pessoal da Iridium. Hoje ele representa cerca de 1% do IFIX, o que é um percentual bem razoável, e ele tem uma média de avaliação pelos assinantes aqui do Clube FI de 4,65, uma nota bem alta, se a gente levar em consideração que é uma escala até 5. Olhando aqui o histórico de cotações, a gente vai ver que ele, no IPO, foi lançado, se a gente pegar aqui, ele foi lançado na base de R$100, como a grande maioria dos fundos pós aí 2012, 2013, até antes disso sempre foram lançados na base de R$100. A gente vê que ele chega aí a 111, para um pouquinho, vai a 123, 130 e hoje ele está em 132,45 no momento em que a gente grava esse vídeo. Lembrando que aqui é a cotação real, sem nenhum tipo de ajuste por distribuição de rendimentos ou coisa parecida. Se a gente for ver aqui o histórico de distribuições, a gente vai ver toda a história dele. A gente vai ver que a última distribuição dele foi de R$ 1,28, o que a preços de hoje, comparado com o preço de 132, dá quase 1%, 0,97. Tá? E olhando nos últimos 12 meses, ele distribuiu R$ 10,13, o que dá 7,65. A vantagem desse gráfico aqui é que a gente consegue ver, por exemplo, esse mês foi um pouquinho acima da média do que ele vem distribuindo. A gente teve aqui 1,28, há 3 meses atrás teve aqui também 1,15. Fora isso, ele raramente bate ali R$1, ele fica ali na base de 80 centavos, um pouco mais, um pouco menos. Aqui embaixo você consegue ver o valor certinho, com todas as casas decimais, inclusive com a data base e a data de pagamento. A grande maioria dos fundos anuncia com data base do último dia útil do mês e paga ali até por volta do dia 15, dia 10 do mês, alguma coisa assim. Não é uma regra, é só um costume. Esse fundo não, ele anuncia e paga no mesmo mês. Ele anuncia no 7º dia útil do mês e paga no 12º dia útil do mês. Olhando aqui então o valor patrimonial, a gente vai ver que na referência de novembro de 2019, que é a última referência divulgada no site da CVM e da Bovespa, o valor patrimonial da cota está em R$ 1,01, com a cota hoje a 132, então uma relação preço-valor patrimonial de 1,3. O valor patrimonial total do fundo é de 440 milhões e o valor de mercado dele, 575 milhões. Olhando o histórico, a gente vê que ele basicamente, vamos aqui pegar a história dele inteira, a gente vê que ele sempre, no começo teve alguns meses que ele foi negociado sem prêmio, mas já há bastante tempo ele é negociado com prêmio. Ao longo desse ano de 2019 sempre foi negociado com algum prêmio, não tão alto como tem nesse momento, mas ele sempre teve aí, já até passou de 1,2, por exemplo, em alguns momentos. Se a gente olhar a quantidade de cotistas, ele hoje tem cerca de 26 mil cotistas. Claro, ele começou um fundo muito menor, com 2 mil cotistas ali no IPO, e vem crescendo, já multiplicou por 13 aí em relação aos primeiros meses de vida dele. Sobre liquidez, um fundo bastante líquido. No mês de novembro ele negociou aí uma média de cerca de 5 milhões por dia. Esse mês de dezembro está mais próximo à média que ele faz. Novembro foi um mês anormal, a gente pode ver aqui a média dele, né? Aqui 1,6 milhão, 1,6, 1,4, 1,6, 2,5 agora nesse mês de dezembro, ainda não fechado. E
se a gente olhar, eu sempre gosto de olhar muito a quantidade de negociações. Porque aí, mesmo que de repente nesse volume financeiro tenha algum tipo de negociação maior entre grandes players, etc., se você olhar pelo número de negociações, a visão não é tão distorcida por causa de poucos negócios grandes. Aqui você tem uma boa noção da dispersão dos negócios, vamos chamar assim. E a gente vê que nos últimos meses ele vem negociando aí, falando em valores redondos, 20 mil negócios, né, por mês. Então, levando em consideração que um mês aí tem 20, 21, 22 pregões por mês, a gente pode afirmar aí que ele está perto de 1.000 negócios mês, o que é uma tranquilidade para quem precisar entrar ou sair mesmo com posições um pouco maiores. Dá para entrar e sair com bastante tranquilidade. Agora a gente vai dar uma olhada no último relatório dele, divulgado há poucas semanas atrás, onde ele ainda comenta sobre a última emissão de cotas dele, que foi a 5ª emissão, foi em outubro. A gente pode rolar aqui para a gente ter uma noção da carteira do fundo. Como é um fundo de CRIs, né, um fundo de recebíveis, é bastante importante a gente ter uma noção na carteira sobre se tem alguma operação aqui com uma posição muito grande no fundo. E a gente vê que ele tem hoje cerca de 71% do patrimônio dele alocado já em CRIs, o que dá aí cerca de 224 milhões de reais. E a gente vê uma carteira bastante diversificada. 2 operações aqui maiores, uma dá 7,63% do patrimônio, outra 4,8% do patrimônio. Mas fora isso, vai diluindo aqui numa cauda longa, então mesmo que alguma dessas operações tenha algum atraso, uma inadimplência, um problema qualquer coisa que aconteça, o impacto na carteira do fundo é bastante pequeno. Aqui a gente consegue ver também qual é um indicador, né? Um indexador, se é relacionado ao IPCA mais alguma coisa, IGPM mais alguma coisa, IPCA e por aí vai. O fluxo de pagamentos, nem todos os CRIs da carteira dele têm fluxo mensal, a grande maioria sim, mas a gente vê alguns com fluxo trimestral e até com fluxo anual. Quando o fundo recebe esses valores, ele pode, claro, distribuir numa tacada só, se ele quiser. Também ele pode dividir isso até o final daquele semestre, né? Porque o fundo é obrigado sempre a distribuir pelo menos 95% do seu resultado. A gente consegue ver a data de vencimento e qual era a primeira data de pagamento esperada. Às vezes alguma operação pode ter algum tipozinho de carência, por exemplo, como essa operação aqui, ligada à Petrobras, a gente vê que o começo de pagamento está esperado só para janeiro de 2020, o que não é nada anormal de forma nenhuma. E o fundo também tem cerca de 28% do seu patrimônio em alguns FIIs, que de alguma forma também se relacionam com o mercado de CRIs, como fundos da Hectare, o XP Hotéis aqui, que ele tem uma parte dele que se assemelha quase a um CRI, tem uma parte das cotas que vai ser amortizada, que são essas aqui, a XPHT11, então tem um quê de crédito aqui, digamos assim. Então, aqui são operações que são formalmente como FIIs, mas algumas delas têm relação sim com o mercado de CRIs. Podem ser também posições em que o gestor está mantendo aqui só enquanto ele não consegue alocar diretamente em CRIs. Ele pode estar aguardando alguma negociação para concluir, etc. Enquanto ele não aloca diretamente em CRIs, ele pode manter pelo menos em algo que está próximo a esse mercado, dentro desse mercado, digamos assim. Aqui ele sempre coloca a estratégia de alocação, né? O que foi comprado, o que foi vendido no mês, que a gente vê a distribuição da carteira. Ele tem um pedacinho aqui em renda fixa, um pouquinho de caixa, que é normal. A composição por indicadores. A gente vê que a gente tem cerca de 1/3 da carteira em IPCA e uma coisa já mais diluída de IGPM, IGPDI. E quando a gente pega aqui, somando as duas operações que têm a ver com CDI, ou seja, percentagem do CDI ou CDI mais alguma taxa,
soma aqui em torno de 24%. Então, somando o que é IPCA e o que é CDI, a gente tem aí cerca de 60% da carteira nesses dois indicadores. Aqui a distribuição por setor, então a gente vê que mesmo os CRIs que ele tem têm riscos diversificados. Alguns são CRIs ligados a inquilinos da área de alimentos, ou da área gráfica, ou da área de logística, instituições financeiras como Banco do Brasil e Caixa Econômica, operações ligadas ao mercado de saúde, papel aqui já é um percentual um pouquinho maior, 15%. Setor de educação, até de mineração tem que ter uma operação com a Vale. Então, mesmo que algum setor tenha uma fraquejada, passe por um período mais nebuloso, dá para a gente ver aqui qual é o impacto que vai ter no fundo dentro daquele setor. Aqui é a composição dos... E aqui a gente consegue ver as taxas médias por indicador. Então, na média, ele tem 35% em IPCA, que está em IPCA mais 8% ao ano, falando em redondos. Tem 11% que está em GPM mais 10%. E por aí vai, então dá para ter uma noção das taxas médias que o fundo consegue negociar. Aqui ele tem uma demonstração de resultado bastante analítica, bastante detalhada. Vários fundos colocam isso, mas normalmente não com esse nível de detalhamento, onde a gente vê inclusive os lucros, por exemplo, na carteira de FIIs, o que foi valor recebido como dividendos e o que foi lucro das negociações, das posições que o fundo vendeu. Da mesma forma, os CRIs, o que é juros, o que é correção monetária e o que é lucro de CRIs que o fundo conseguiu vender com lucro, o que é algo difícil de fazer, já que o mercado de CRIs não é tão líquido assim. Aqui alguma receitinha de caixa, que é o valor que o fundo tem ali no caixa, né, que está o resultado em visão caixa, o resultado total do fundo e quanto foi distribuído. Se a gente olhar aqui, a gente pode ver então de maio, sempre os últimos 6 meses, a gente vê que o fundo distribui sempre 100% do seu resultado. Bom, e aqui a gente vê então um detalhamento de cada ativo, o que ajuda a gente a entender um pouco melhor cada operação. Então, por exemplo, aqui, uma operação BB Mafre, está ligada ao IGPM, né, uma taxa de IGPM mais 7,85 e vem uma explicação. A operação tem como risco primário o fluxo de aluguéis devidos pelo grupo segurador BB Mafre, maior grupo segurador da América Latina, referente à locação build to suit de seu edifício sede, localizado na Avenida Nações Unidas, em São Paulo. Como garantia, a operação também conta com a alienação fiduciária do imóvel locado. Compre informar que tanto o contrato de locação como a alienação fiduciária são referentes do 15º ao 29º andar do edifício. Então, ele mostra aqui, então, é um imóvel que está sendo usado pelo grupo segurador BB Mafre e que o proprietário do imóvel, né, digamos assim, criou esse CRI, né, cedeu, securitizou os aluguéis que ele tem a receber para receber o dinheiro à vista. E o fundo foi um dos investidores que adquiriu esse fluxo de aluguéis. Então, conforme o grupo vai pagando, isso vai quitando a operação. Também tem um centro de tecnologia que é usado de forma compartilhada pelo Banco do Brasil e a Caixa Econômica, operações com a BR Distribuidora, com a BR Properties. Então, a gente consegue ter uma boa noção e com cada operação a gente vê se foi uma oferta 400 ou 476. A grande maioria dos CRIs é uma oferta 476, ou seja, uma oferta restrita a investidores qualificados ou investidores profissionais. Então, é algo que dificilmente a gente, investidor de varejo, vai ter acesso diretamente. Quando aquele CRI foi emitido, qual é o vencimento, qual o fluxo de pagamento, qual é a taxa que o fundo conseguiu pegar nessa operação. Então, a gente vê muitas operações build to suit aqui. E por que a gente vê no portfólio do fundo tanta operação BTS? O que é a operação BTS? A operação BTS, ou chamada Build to Suit, é aquele contrato de locação atípico onde o inquilino exige a construção ou uma reforma muito intensa do imóvel para as suas necessidades. Então é um contrato atípico onde o inquilino
geralmente fecha esse contrato por um prazo mais longo, como 15, 20, eventualmente até 30 anos. Normalmente ele não tem a possibilidade de discutir o valor desse aluguel na justiça no futuro, a chamada renegociação. E muitas vezes, se ele precisar sair, ele é obrigado a quitar todos os aluguéis futuros. A multa é equivalente a todo o percentual restante. E por que a gente vê tantos CRIs de BTS? Porque muitas vezes, para quem está construindo aquele imóvel ou reformando, ele não tem o interesse de receber o aluguel pelos próximos 20 ou 30 anos. Para ele faz muito mais sentido securitizar, ou seja, pegar esses aluguéis e como se ele vendesse no mercado. Assim como um lojista pega cheques predatados ou boletos à frente e ele troca no banco, o CRI é uma operação parecida, onde alguém que tem o direito de receber aluguéis futuros vende esses aluguéis, ele abre mão desse direito, ele entrega o recebimento desses aluguéis para investidores e em contrapartida ele recebe em dinheiro vivo. Um valor, claro, com um desconto, porque afinal de contas os investidores eles vão receber aquilo parceladamente, obviamente eles vão exigir uma taxa por estar antecipando aquele valor, por estar comprando à frente. Então, por isso a gente vê muitos CRIs ligados a operações BTS. Muitas vezes os construtores não têm interesse de ficar com aquela carteira por 20 anos. É mais fácil pegar aquele dinheiro e alocar em outra construção, em outra, e fazer o caixa da empresa girar. E não ficar com esse caixa num imóvel por 20 anos recebendo um aluguel. Agora, os fundos imobiliários podem sim ter interesse nisso, ou seja, colocar um dinheiro agora para receber os aluguéis daquela operação a uma boa taxa ao longo de um prazo. Então a gente com isso consegue conciliar interesses. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!